Bom dia, turma! A Cris se diverte, né? Com o segundo bom dia do dia. Isso aí, turma. Então, mais um domingo, né? Agora no novo horário, às 9 horas da manhã, para que a gente possa aproveitar mais o nosso dia, a nossa manhã, inclusive. E é sempre bom avisar, né? Porque A Ana agora o as treinamento dela é pessoas, às 9. as pessoas ainda estão se habituando, né? Com o novo horário, o que é natural e tudo bem, né? Enfim, vamos lá. Essa nossa live, ela faz parte do treinamento de vendas. Então, a ideia, eu vou sempre dar esse recado no início, né? A ideia é poder ajudar as pessoas a entender a simplicidade de vender o nosso negócio, os nossos produtos. A venda, inclusive eu estava falando essa semana com um amigo a respeito disso, vender é atender a necessidade de alguém, né? Então, você tem um produto, precisa buscar o consumidor daquele produto. É simples assim. A gente é que complica o processo, né? Você tem um produto, você precisa entender quais são os benefícios que aquele produto propõe e buscar o público que precisa, necessita daqueles benefícios. Esse é o vendedor, é aquele que atende a necessidade de um cliente. E o que nós fazemos aqui todo domingo é falar sobre isso. Como nós podemos encurtar esse caminho para que a gente possa ter mais clientes e para que a gente possa, de fato, expandir a nossa marca, levando mais produtos para a população, porque essa é a nossa obrigação. Nós, como distribuidores da Junés, construímos o mercado consumidor da marca. E adivinha, para que a gente possa construir o mercado consumidor da marca, a gente precisa buscar o quê? Consumidores, né? Então, como fazer a abordagem correta e a sondagem para entender qual é a necessidade desse cliente é fundamental. Então, toda semana eu falo dos 3 passos para que você possa realizar a venda. 3 passos básicos, tá? Tem outros no meio do processo, mas só para a gente poder ter o mapa claro do que deve ser feito. A primeira é a abordagem. A abordagem é abrir a porta, pedir permissão para falar. Então, abordar não é simplesmente sair falando do que você quer. Não. Abordar é pedir permissão para falar, para saber se aquela pessoa está aberta para falar com você a respeito do que você tem para oferecer. Então, esse passo é o mais importante, porque é nele que a maioria erra. A maioria já vai fazendo a oferta antes de fazer a abordagem. Então, abordar é o primeiro passo. Depois que você pediu permissão para falar, que a pessoa está disposta a conversar com você naquele momento, você vai fazer a sondagem, ou seja, fazer perguntas a respeito do produto que você quer oferecer. Então, você vai fazer, já deixar separado os produtos que você quer oferecer para você poder saber quais são as soluções dele. Então, você vai estudar as soluções dele antes, para que você possa fazer perguntas a respeito, tá? Só depois disso é que você faz a oferta. É só depois dela te contar a respeito do que ela precisa que você vai falar que você tem a solução e vai contar sobre a solução, mostrar resultados. Chico correu aqui para falar resultados. Resultados. E aí, então, vem a pergunta, quanto custa? Tá? Então, é um processo. A pessoa, eu costumo dizer que para você vender algo para alguém, a pessoa tem que comprar de você, e não você vender para ela. Entendem a diferença? Então, quando a pessoa compra aquilo que você está vendendo, aquilo que você está oferecendo, você fez a venda. Quando você tem que ficar falando para ela os benefícios, falando para ela o que ela vai ter e ela, legal, ela não interage com você, esquece, você está empurrando o produto para ela.
Então, essa é a diferença fundamental. Se a pessoa... Você pode ter ali nesse processo algo com alguma reticência com relação ao preço, com relação à utilização do produto, ou ao resultado. Então, por isso que o processo de venda não termina na oferta, né? Ele continua nessa conversa para que você possa tirar da pessoa, de fato, qual é o valor que ela dá àquilo que você está oferecendo. Então, é fundamental você ter essa interação e manter, tá? Manter isso. Aí me ocorreu uma coisa aqui importante, é assim, quanto mais tempo você está na Juness, né? Quanto mais tempo você trabalha, mais conhecimento você tem, naturalmente, né? Eu vou fazer 8 anos agora em dezembro, e mais as pessoas do teu relacionamento sabem que você trabalha com a marca. É natural, né? Então, por exemplo, nas redes sociais, eu todo dia falo a respeito de algum produto. Normalmente eu posto toda noite, ontem eu esqueci. Depois que eu tomei, que eu lembrei, que acontece isso à 1 da manhã, né? Quando você tem um dia cheio, eu posto o Nara, tangerina e o triptofano. Toda noite eu posto. Tem momentos que eu posto outros produtos durante o dia, tem momentos que eu não posto, tem momentos que eu posto resultado, tem momentos que eu não posto. Então, o nosso posicionamento, ele é fundamental para embasar a credibilidade. Porque o nosso relacionamento, ele pode não ser quem vai comprar, né? O nosso relacionamento próximo. Pode ser que ele não compre de imediato. Muitas vezes, como no meu caso, por exemplo, as minhas amigas e as pessoas do meu relacionamento demoraram anos para comprar. Mesmo os que compraram, não se mantiveram comprando. E não vou insistir, se a pessoa não quer, não viu o resultado, não vê valor naquilo, tem 8 bilhões de pessoas no mundo, então eu não tenho a necessidade de ficar malhando ninguém, questionando por que ela não vai usar o produto. A questão é aí você criando o seu funil para você entender, né? Quanto maior a entrada do funil, ou seja, quanto mais pessoas a gente falar a respeito, mais possibilidades de vendas a gente tem. Então, o importante é a gente escolher os ambientes que a gente vai falar para a gente poder entrar em contato. Mas o fato da gente usar, mostrar o resultado, vai criando curiosidade e credibilidade. Então, quando você vai abordar uma pessoa do seu relacionamento, ela já sabe que você, né, trabalha com a marca, mas ela não faz ideia do que são aqueles resultados. Por quê? Porque ela nunca teve aquela necessidade. Então, a abordagem, a sondagem com essas pessoas, ela pode ser mais direta. Ela não precisa ter todo aquele cuidado. Você pode já sondar direto, né? Então, eu vou dar um exemplo. As pessoas que a gente segue, que são próximas da gente, normalmente contam do dia a dia delas, né? Lá nos stories e tudo mais, as pessoas que são mais ativas nas redes sociais. E volta e meia elas fazem uma reclamação. É natural, né? As pessoas fazem reclamações. Então, esses dias, por exemplo, eu vi uma amiga falando que estava com tendinite. Óbvio que eu abordei ela. Eu falei para ela, falei, ó, você sabe que eu trabalho com a Juness, já te falei várias vezes a respeito da marca, eu tenho uma solução para a sua tendinite. Ela falou, ai, Ana, eu já gastei uma fortuna de anti-inflamatório, estou com medo, porque isso, porque aquilo, reclamou. Eu falei, se eu te mandar um vídeo, você assiste? Aí mandei um vídeo. Aí ela falou, mas será que é verdade? Eu falei, posso te mandar outro? Aí mandei outro. Ela falou, nossa, nós pessoas completamente diferentes. Eu falei, pois é, tem vários casos. Se você quiser, eu posso te mandar vários outros. Aí ela falou assim, não, quanto custa? Entendeu? Aí ela comprou. Comprou, mas ainda ficou reticente ao preço. Aí falei o preço. Ela falou, posso fazer Pix? Na hora que você quiser. Então, é um processo. É minha amiga de 20 anos.
Então, a gente tem que ir percebendo os sinais, né, para você ir entrando na vida das pessoas. Eu, como representante da marca, já falei isso para vocês algumas vezes. Eu dou o treinamento de vendas, mas eu não sou uma top vendedora, porque não é o meu foco. Eu não fico o tempo todo preocupada com a venda. Eu vendo naturalmente, espontaneamente com as pessoas no meu entorno, mas eu não foco na venda. Porque a venda, de fato, se a pessoa focar, tem pessoas aqui em São Paulo que vendem 40, 50 mil reais de produto, que eu conheço, que são de outras equipes. Então, é possível você ganhar 10, 15, 20 mil reais de lucro com os nossos produtos se você colocar o foco na venda e fazer a campanha da forma correta. Né? Trabalhar ambientes onde você possa, de fato, buscar a necessidade. Então, a gente já falou a respeito disso. Hoje em dia, com o mercado aberto e com o verão chegando, a parte de estética é a parte que vai crescer e vai, né? Todo mundo quer ficar bonita para o verão. Todo mundo quer estar bem para poder colocar uma roupa mais justa, para colocar uma roupa mais bonita, e enfim, né? Tirando o pessoal do Nordeste, que isso já é comum lá, né? Eles vivem pelados. O Sul e Sudeste, agora que está começando a esquentar. Então, nesse momento, o pessoal começa a ficar preocupado com o seu corpo, com a sua aparência, né? Então, é natural. Enfim, hoje eu separei, eu tenho visto várias vezes, nos 4 grupos de vendas que a gente tem, eu tenho visto perguntas a respeito dos nossos nevos, né? Então, eu separei esse tema para a gente falar rapidamente, e aí, então, a gente explorar um pouco, tá? O Nevo Splash, que hoje nós temos 3 sabores em Nevo Splash, né? 3 funções diferentes, e o No Body Be Fit, que é o 4º Splash, e os 4 são muito importantes como valor agregado na nossa linha. Então, ele tem funções completamente diferentes, e eu vou começar falando do Go Green, que foi alguém fez essa pergunta a respeito da pessoa que está com desarranjo intestinal, se o Go Green vai resolver. Não vai resolver, né? Porque um desarranjo intestinal, por exemplo, deve ter um outro fundo, ou uma intoxicação, algo que a pessoa comeu, ou, de fato, alguma coisa que está faltando, né? Fibra ou bactéria naquele intestino. Então, o intestino, ele é a parte mais importante do nosso organismo no sistema gastrointestinal, porque é por lá que a gente absorve os nutrientes. Então, os nutrientes que a gente come na alimentação são absorvidos pelo intestino. O Go Green, ele tem, sim, vários itens verdes, por isso que chama Go Green, né? Então, tem a couve em pó, o agrão em pó, agora eu não lembro todos os em pó que tem, mas, enfim, isso não importa. O importa é qual é a função dele. A função dele é um detox, né? É dar um suporte de sais minerais e vitaminas para o organismo da pessoa com esses itens verdes que a maior parte das pessoas não consome. Então, ele é um suplemento. Ele não vai fazer milagres. Muita gente melhora, sim, o intestino com ele, melhora toda a parte de absorção de nutrientes com ele. Muitas pessoas conseguem ganhar saciedade com ele também, por conta das fibras e por conta de toda essa composição dele. Então, ele é uma excelente indicação para quem não bebe água, né? Para quem não bebe água normalmente, para você adicionar na água, a gente já falou isso algumas vezes, para que a pessoa beba, então você coloca 2 splashes em 1 litro d'água, a pessoa vai beber pelo menos 1 litro d'água. Se ela fizer isso à tarde com com o Bibronze, por exemplo, ela bebeu 2 litros d'água, que é o mínimo necessário para que a gente possa manter o nosso corpo saudável. Então, sugestões. E ele tem um preço extremamente convidativo.
Então, não é algo que é um produto de entrada muito bom e que tem trazido benefícios para as pessoas que precisam, né, dessa suplementação de nutrição. Aí vamos falar dos outros dois, né? O Bialert. O Bialert, o pessoal da área da saúde vende muito, muito mesmo. O Murilo, lá de Feira de Santana, por exemplo, vende caixas para os médicos que operam nos hospitais que ele trabalha. Por quê? Porque ele dá uma energia saudável. E vamos aqui entre nós, tá? Acho que ninguém mais está nos ouvindo, né? Só nós aqui. Os médicos usam muitas drogas para poder se manter acordado. Drogas legais, estimulantes que a medicina coloca à disposição, né? E eles usam muito isso para poder se manter acordado e alerta, principalmente os cirurgiões e toda a equipe. Então, você falar que você tem uma energia saudável, que não vai fazer mal para eles passam a pensar a respeito. Então, é um produto incrível. A gente tinha da equipe da Lúcia, uma enfermeira, lembra da... Não lembro o nome dela agora. Esse é o nome dela. Que ela foi demitida do hospital e ela ia toda noite, de madrugada, ela punha no carro um isopor cheio de nevo e ela ia com a frasqueirinha, com esses coolers portáteis, sabe? Essa frasqueira térmica. E ela vendia de 30 a 40 nevos de madrugada no hospital, no plantão. Nevo latinha, não tinha o splash na época. Então, assim, só não vende quem não faz nada, quem não se mexe, quem não busca, porque solução tem, né? E pessoas precisando dos nossos produtos à mão também tem. E eu me lembro que ela fez, na época, R$5.000 de venda só de nevo. E salvou o mês dela, porque ela tinha acabado de ser demitida, estava um rolo lá para ela receber e ela conseguiu se manter por um bom período. E aí ela começou a vender Vidacel, começou a vender outros produtos, porque ela foi abrindo a porta com o nevo. Então, por exemplo, o nevo de lata, agora é a hora da gente começar a trabalhar ele, porque é verão, eventos esportivos, né? Várias oportunidades que a gente tem para isso, o pessoal da área da saúde, e aí o nevo Bialert também é simples, cabe na bolsa de qualquer um, né? Então, pode deixar no escritório, pode deixar, é uma sugestão para que a pessoa tenha energia com uma cafeína proveniente do açaí, que não tem nenhuma complicação no estômago, não vai fazer mal, muito pelo contrário, vai dar o estímulo certo. E a pessoa pode tomar a quantidade que ela quiser para que ela possa ter a disposição necessária para ela poder raciocinar, para ela poder, ao invés dela ficar tomando esse monte de remédio desnecessário, né? Então, a gente precisa e tem a responsabilidade de mostrar que existem formas saudáveis da pessoa ter esse estímulo, porque cada vez mais crescem as pessoas que buscam, através das fórmulas, das drogas lícitas, né? Esses estímulos para ter mais rapidez mental e ter mais disposição. E o segundo, que é o mais vendido, né, em termos de drogas lícitas, é para controlar a ansiedade e dormir, que é o Stay Cool, né? Então, assim, o número de pessoas, não sei no relacionamento de vocês, mas que eu converso e que tomam remédio para dormir, os menos preocupados tomam drogas mesmo, né? Tomam esses remédios que eu nem sei os nomes, porque eu não trabalho nessa área, mas tem vários e as pessoas conhecem esses remédios todos. Rivotril. Rivotril, e por aí vai. Né? Exatamente. E para ansiedade também, né? Muita gente tomando remédio para ansiedade,
É uma coisa assim, a ansiedade tem crescido demais, principalmente depois da pandemia, as questões financeiras, as questões materiais, de recursos, as pessoas têm questões de relacionamento, então as pessoas têm sido recebido, né, esse facilitador que são as drogas químicas, que são as drogas lícitas, que os médicos receitam, em vez de buscar suplementação natural para poder regular toda aquela parte do organismo. E o Stay Cool, ele tem o triptofano. O triptofano, ele vai dar a sensação de tranquilidade. Ele libera, assim, a melatonina. A melatonina a serotonina e a melatonina. A serotonina que dá saciedade, dá tranquilidade, dá um pouco daquela paz, né? E a melatonina é o que vai trazer o sono. Então, muita gente usa para controlar a ansiedade. Não é só para dormir, porque ele, de fato, não vai fazer você dormir. Ele não é um remédio para dormir, né? Ele tem lá uma concentração de triptofano que vai ativar no seu cérebro aquele relaxamento. Se você estiver indo dormir, aquele relaxamento vai te causar um sono mais profundo, porque você vai entrar numa sintonia mental de relaxamento mais profundo. É isso que ele faz. Por exemplo, o Nonato toma e não vê diferença nenhuma. Para mim, quando eu tomo, eu durmo. Essa noite que eu ia dormir pouco, eu tenho tomado toda noite, porque eu realmente durmo e acordo disposta, independente de quanto eu durma. Essa noite eu dormi 5 horas, mas eu acordei disposta. Estou aqui, ó. Tudo bem que o tico e o teco não estão funcionando muito bem. Brincadeira. Mas é importante a gente entender, né? Para que serve. Lembra, é sobre a solução. Não importa quais são os ingredientes que tem aqui dentro. Se a pessoa perguntar sobre os ingredientes, você tira uma foto e manda. Eu, por exemplo, não enxergo. Não enxergo. Né? Olha isso aqui, vê se é possível. Tem que ter uma visão MacGyver aqui para poder enxergar. Então, eu fotografo e mando para a pessoa. Mas, de fato, não importa a composição. Importa o resultado que você pode proporcionar à pessoa. Né? Então, o Stay Cool, ele é muito bom nesse sentido. E aí o B-Bronze, que é o último deles, dos splashes, que tem a função fotoprotetora. Então, a função dele é cuidar da qualidade da pele e proteger do sol, ou seja, melhorar a qualidade da absorção do sol e melhorar toda a relação das células da pele ali, daquela região. Então, ela tem essa função, mas todos eles, absolutamente todos os 4, têm nutrientes que vão ajudar em outros processos do nosso organismo. Então, isso que é bacana, ele tem uma função que é para que você vai vender, mas ele pode ser oferecido em outras situações. Então, tem, vamos dizer assim, 2 que qualquer um pode tomar e qualquer um tem necessidade, que é o B-Bronze e o Go Green. Qualquer um pode tomar e deve tomar. Deveria ser uma suplementação, por quê? Porque vai ajudar a pele a se proteger do sol, vai ajudar a melanina a se recompor. Então, tem toda uma questão de... O sol é muito agressivo, principalmente para quem mora no Nordeste. Né? Para quem mora no Nordeste, ele deveria ser obrigatório de uso, porque ele vai ajudar aquela pele a se recompor e ele tem um preço extremamente tranquilo para ser consumido. E para todos nós, né? Quanto mais branca a pessoa, mais importante ele é, porque ele ajuda a proteger a pele do sol, então da luz, de todos os malefícios que a gente tem no dia a dia, e que todos nós temos, não tem como fugir disso. Então, assim, tem vários gatilhos para a gente fazer perguntas para as pessoas, certo?
Agora, como que a gente vai oferecer tem a ver com a abordagem e com a sondagem. O que eu enxergo, a gente vai abordar a pessoa para vender um Go Green? Não, né, gente? Não, porque ele dá R$ 20 de lucro. Você tem que abordar por outro produto que te dê um lucro maior e adicionar. Então, ele é um produto para ser adicionado, não para ser o foco da venda. Isso também é importante a gente entender para que a gente possa dar valor ao tempo que a gente tem. Quanto tempo, né? Quanto vale o seu tempo? Você também não vai sair, eu, por exemplo, não vou sair daqui de São Paulo, aqui em Pinheiros, e vou para Santo Amaro para levar um stay cool. Entendem? Que isso também faz parte. Então, a gente tem que compreender. Claro que se a pessoa quiser comprar um stay cool, eu mando pelo correio, eu mando, né? Ela manda buscar aqui por motoboy, alguma coisa assim. Essa parte também de quanto você está ganhando dentro daquele produto é importante para que você possa entender, ter mais rentabilidade. Porque vender não é só entregar o produto para a pessoa, é você ter o lucro. Por isso que a gente não baixa o preço, porque faz parte do nosso negócio ter lucro, né? Esse também é um outro paradigma. Às vezes a pessoa reclama do preço para a gente e muita gente vende pelo preço de custo. Ana, eu vendi pelo preço de custo para ela poder ter experiência. Nunca mais ela vai comprar pelo preço normal. E quando a gente vende pelo preço do custo, é porque a gente não tem coragem de falar a verdade. Porque a pessoa vai, se ela for em qualquer outro lugar, ela não vai pagar o preço de custo. Eu tenho até um caso engraçado de uma mulher que vendia vidro para a gente aqui, a loja de vidros que tem aqui perto, e a gente falou sobre o Ageless para ela, e ela quis comprar o Ageless, e a gente vendi na época, era o sachê. Vendi 2 sachês, 3 sachês por R$ 50 eu vendi para ela. 3 sachês por R$ 50. Aí ela queria comprar a caixa. Eu falei, a caixa é R$ 500. Ela falou, R$ 500? Eu falei, era 450, acho, na época, sei lá, não me lembro exatamente o preço. Ela falou, mas você não me faz a preço de custo? Você não é representante da marca? Eu falei, sou. Você não me faz a preço de custo? Eu falei, não. Ela falou, pelo amor de Deus, Ana, repassa para mim aí, você é vendedora da marca. Eu falei, por que eu repassaria para você? Se esse é o meu negócio? Ela falou, porque você tira a preço de custo. Eu falei, você venderia o seu vidro para mim a preço de custo? É diferente. Eu falei, diferente no quê? Ué, por quê? Você não tira o vidro a preço de custo? Então me vende a preço de custo. Ela falou, mas esse é o meu negócio. Eu falei, então esse é o meu. Entendem? Que a gente não pode desvalorizar o nosso trabalho? Aí ela ficou sem graça. Ela falou, tá bom, eu não vou poder comprar uma caixa. Então, aí é diferente, eu falei para ela. Então, você não pode gastar esse valor agora. A gente pode pensar numa outra forma. Você quer dividir? Você quer... Entende? A gente precisa entender por que a pessoa está falando aquela bobagem para a gente. Isso é muito importante, porque se a gente não é firme e não se posiciona, óbvio que todo mundo quer pagar mais barato ou não. Todo mundo quer pagar mais barato e ter o mesmo benefício. Mas a gente tem que saber se posicionar, né? Bom, vamos conversar a respeito? Turma, tem alguém aí? Oi, Ana, posso falar rapidinho? Claro, Ana, evidente. Rapidinho não, pode até demorar um pouquinho. Essa questão de ser produto do produto, né? É, assim, muito importante para mim. Eu não tenho muito tempo na empresa, sou executiva, né? Agora, graças a Deus, estou super feliz. E correndo atrás de
um próximo título, porque não só pelo título, mas porque o produto é algo surreal. Eu estou encantada, apaixonada, e assim, com tão pouco tempo, eu já consigo vender alguns resultados em mim. O Nevo, o de dormir, que eu esqueço a pronúncia. Stay Cool. O que me ajudou, Stay Cool, o que me ajudou a dormir demais. Eu nunca tomei remédio nenhum para dormir, graças a Deus, mas eu sempre tive uma insônia insuportável, né? Assim, de ficar várias noites acordada, e nunca tive coragem de tomar nenhum tipo de medicação. E aí minha irmã falou: menina, você vai resolver seu problema com isso aqui. E aí, no período, eu comecei a usar, já um período atrás, né? E hoje eu durmo muito bem, mas é bem demais, e acordo muito bem também, disposta. E o que foi que aconteceu? Eu já consegui ajudar 2 pessoas com o mesmo problema que o meu, sabe? Por conta disso. E as pessoas me deram assim um testemunho maravilhoso referente ao que está acontecendo. Inclusive, uma das pessoas, ela toma a medicação mesmo pesada para dormir, porque ela, além de tudo, ela tem fibromialgia. E aí o testemunho dela me alegrou tanto, vocês nem imaginam, porque ela sofre muito. Ela falou: Rose, eu consegui dormir sem medicação. Isso aí, para mim, é surreal, gente. Entendeu? Então, assim, estou muito feliz. Queria só contribuir aqui. Muito bom, Ana. Obrigada pela contribuição. Você é irmã da Pati? Sou irmã de Pati, foi ela que me cadastrou. Muito bom, muito bom. Eu vi o sobrenome aqui e reconheci, porque é muita gente também, a gente não presta atenção. Já já eu estou aí na Bahia, viu? Ótimo, louca para te Opa. conhecer. Inclusive, eu mandei até um testemunho de uma pessoa para você, da Sheila, que eu te falei, lembra? Aham. Está apaixonada também pelo produto. Muito bom, muito bom. Ana. Isso que é bacana. Fala, Beto. Obrigada, Roberto Mendonça, Pérola, morando hoje em Alagoinhas. Minha voz está rouca assim por falta de sono também, mais rouca do que antes. Aproveitando o gancho dessa pessoa, que ela entrou por causa do Neve Splash. Então, se for o caso, vender um Neve Splash para que a pessoa conheça e comece a se animar, eu acho que vale a pena. Lógico, você vai cuidar do resto, como a Ana já falou, mas abrir a porta, que eu estou pensando, inclusive, aqui, até mudei meu Smart Delivery para pegar o Bibronze, pensando na ajuda do câncer de próstata. Eu vou falar para alguns homens aqui que são brancos também e tal. Tá? Peguei poucos lá para poder começar a fazer esse trabalho aí. Tá? Porque pode ser que abra a porta para outros. Sim. Às vezes um negócio desse, né? Você tem um lucro pequenininho, mas pode abrir a porta. O caso dela também veio a calhar, porque eu ia falar sobre isso agora. Ela já falou exatamente o que eu ia falar. Eu acho que vale a pena, para abrir um cliente, você vender o que seja. Lógico, Ver lógico. entendeu? Só para, assim, mas depois tudo que a Ana falou aqui, para mim é tudo ok. Mas o caso dela, ela inclusive entrou por causa do Stay Cool. Valeu, gostei do depoimento dela. É isso aí, tem várias possibilidades, né? A gente não pode excluir nenhuma. É claro que você vai, né? A sondagem para isso é fundamental. Você tem que escutar o que a pessoa quer e oferecer o que ela quer. Claro que você vai tentar colocar um produto com valor maior, porque a gente está vendendo, mas abrir a porta também para a pessoa começar, né, consumindo também é fundamental, seja o que for, não tem nem dúvida, né? Oi, Dene. Oi, pessoal, bom dia. Dene Safira, daqui de Sergipe, do interior de Sergipe, de Cristinápolis. Eu falo mais simples, eu chamo o nevo de maracujá e o nevo de açaí. A minha nora estava muito ansiosa, ela falou: minha sogra, eu estou a ponto de dar um troço, não estou conseguindo dormir. Eu falei: meu amor, você já faz parte da empresa, já está casando com meu filho, já faz parte da Jones. Nós temos aqui um suplemento sensacional. Aí ela começou a usar e aí deu para relaxar, que ela não estava conseguindo dormir. É maravilhoso. E o de açaí, ela disse que quando comia, dava uma leseira. Falei: minha filha, é tempo de acelerar. Para dormir,
Nevo maracujá. E para acelerar, nevo açaí. Ela amou, ela falou, minha sogra, agora eu estou uma bala, estou acelerada. Eu digo, minha filha, manda ver aí que o negócio é bom demais. Essa é uma boa dica. Já, como os nomes são em inglês, né? Usar. Então, complica e nordestino é meio atrapalhado mesmo. O meu consegue associar esses nomes complicados, a gente simplifica. O negócio é resolver a questão do nosso cliente, né, que seja família ou amigo, melhorou a situação dele, não importa o nome, fez o resultado, beleza, eu vejo desse jeito. É isso aí, Deni. Muito bom. Excelente dica, viu? Obrigada. Eu também, viu, Ana? Rapidinho. Eu também uso o de açaí, como ela falou. Isso. Eu uso pela manhã. Então, assim, eu já uso os dois e não fico sem. Outro detalhezinho também que eu queria só... Eu sei que o assunto não é sobre o Naara, mas eu estou para voltar no médico agora, porque meu joelho foi diagnosticado com uma lesão, né? E aí ele fez o raio-x, e aí tinha visto tal, aí ele falou, eu vou precisar de uma ultrassom, e eu com muitas dores, assim, muitas dores mesmo. E aí segui tomando o Naara Tangerina. Eu estou simplesmente sem palavras para te dizer o que está acontecendo comigo. Eu não estava dobrando o joelho, estou dobrando normalmente, não estava conseguindo nem subir uma escada, subi, fui para o evento aqui em Salvador e era uma escada. A primeira vez que eu fui, não estava conseguindo nem subir. E agora, terça-feira, fomos de novo, e aí eu subi tranquilamente, com tanta alegria, assim, você não tem noção como essas coisas, assim, nos alegram. Então, assim, essa energia e esse resultado que você consegue passar para alguém que você ama, para alguém que está ali naquela situação, que está passando pelo mesmo, é surreal. E eu estou muito feliz. De fato, o Tangerina, acho que ele é o nosso produto que traz mais benefícios assim para a população. É impressionante como a gente tem relatos, né? E quanto mais a gente fala, mais a gente se apaixona, mais, né? Eu tenho 55 anos, não tenho uma dor em nada, absolutamente nada, assim. E eu, quando tinha 30 anos, eu já deixei de correr porque eu tinha dores no joelho. E hoje eu corro, faço tudo que é necessário. Pô. Mais resultado, vamos lá vou eu, né? Falar da Maura. Mais resultado que a Maura, minha mãe, né? Vai fazer 85 anos agora. Quem conhece a casa dela aqui em São Paulo, né? A Lúcia conhece, algumas pessoas conhecem, que já ficaram lá, e agora as meninas vão conhecer também, né, Deni? A Deni e a Celinha vão ficar lá na Maura agora na Expo. Ela sobe e desce escada, uma escadaria boa, e não é que ela sobe e desce escada, ela sobe e desce escada com as compras, com caixas, né? Ela, de fato, faz 2 horas de academia, faz 1 hora de esteira, todos os dias. Então, assim, é milagre? Não, ela foi no médico semana retrasada e o médico falou, a senhora não tem nada, não tem uma gordura nas suas carótidas, ele falou. Tem absolutamente nada. Então, assim, 85 anos, ela não toma um remédio. Nenhum remédio para absolutamente nada. Ela só toma suplementos. Quais que ela toma? Todos. Todos. Ela entendeu que, ao invés de ela gastar com remédio, ela gasta com suplementos. Então, está dentro do orçamento dela comprar todo mês os suplementos que faltam. Então, ela toma Reserve, toma Vidacel, toma todos os splashes, ela toma. Não é porque ela toma um que ela não toma outro, ela toma todos. Então, por quê? Porque ela tem 85 anos e ela vê o benefício no corpo dela. Ela sabe. Então, não é... O brasileiro, ele tem uma... assim, ele tem uma mentalidade, vamos dizer dessa forma, de usar o suplemento como remédio para tratar algo pontual. E os suplementos foram feitos para que a gente use
sempre. Para que a gente mantenha a nossa longevidade. É para isso que servem os suplementos. O suplemento não serve só para tratar, não é para tratar uma doença. Ele é para tratar a causa. E ele, cuidando da causa, ele vai estabilizar o nosso corpo, mas o nosso corpo, se está com aquele problema por falta de algum nutriente, é porque a gente precisa tomar para sempre aquele nutriente. E quem vai passar isso para o nosso cliente? Nós. Porque a maioria da população não conhece a suplementação como algo importante e necessário. É uma minoria que entende que a suplementação é fundamental. É uma minoria que se alimenta bem. É uma minoria que tem uma boa alimentação, que se preocupa com a alimentação de fato. Então, é uma mudança de paradigma mesmo, que a gente tem que ajudar as pessoas. Só que a gente não pode sair falando isso para as pessoas na lata. Ó, você precisa mudar completamente a sua alimentação, precisa suplementar para o resto da vida todos os nutrientes que você não absorve na alimentação. A gente tem algumas barreiras, como, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, eu acredito que eu tendo uma alimentação saudável, eu consigo absorver todos os nutrientes daquela alimentação. Então, eu sou super regrada, eu como salada, como legume, como isso, como aquilo, como fruta, como não sei o quê, como fruta isso, fruta aquilo, tal, não sei o quê. Mas é impossível a gente absorver todos os nutrientes necessários para o nosso corpo funcionar direito com uma alimentação. Isso já está para lá de discutido dentro dos médicos de medicina integralista. E a medicina integralista é aquela que avalia o corpo do indivíduo, e não aquilo que eles aprendem na faculdade, que é generalista. Nós somos indivíduos. Então, a gente tem reações químicas diferentes no nosso corpo, provenientes das nossas emoções, inclusive. Do ambiente que a gente vive. Não é só sobre imagina, os últimos 10 anos, a discussão mais contundente dentro do meio médico é sobre o intestino. Eles descobriram que o intestino é a chave da nossa saúde, mental, inclusive. Eu conheci recentemente uma médica que disse que muitas pessoas que não dormem porque não têm um bom funcionamento do intestino. Porque não tem as bactérias necessárias para fazer com que o intestino absorva os nutrientes. Então, assim, são tantas as questões que estão sendo expostas hoje em dia que vai haver uma mudança no comportamento das pessoas. Porque as pessoas com a internet estão buscando mais informações para solucionar os seus problemas. E as pessoas estão ficando cada vez mais doentes. E lembra que eu falei a semana passada que em 2030 o sistema de saúde público não vai dar conta mais da quantidade de pessoas doentes no Brasil? E quem tem a obrigação de cuidar dessas pessoas para que elas não cheguem no sistema de saúde? Nós. Nós temos essa obrigação de contar que nós temos a solução para melhorar a qualidade de vida das pessoas para que elas não fiquem doentes. Nós. É isso, e com pequenas soluções. Não são soluções exorbitantes, nem carérrimas, como, por exemplo, esqueci o nome daquela distribuidora Safira lá de Belo Horizonte, que está sempre aqui, eu esqueço sempre o nome dela, que falou das amigas que usam o canabidiol. Então, assim, a medicina e os laboratórios estão inventando cada vez mais, buscando na natureza, né? Estava até explicando outro dia para uma amiga por que o canabidiol, né? O que o canabidiol? O canabidiol, ele é um princípio ativo de uma erva, como é o agrião, como é o triptofano, que vem do maracujá, como é a cafeína, que vem do açaí. O canabidiol não é nada além disso. Eles isolam um princípio ativo de uma erva
né, que é a cannabis, para trazer um benefício para o organismo das pessoas. É isso, só que custa caríssimo. Por quê? Porque é a droga da vez. É a bola da vez. Então, para as pessoas buscarem bem-estar, relaxamento, tranquilidade, melhoras das dores, etc., os médicos estão receitando aquilo que os laboratórios estão vendendo para eles como uma nova solução para problemas já existentes. Mas nenhum deles está preocupado em cuidar da causa. Eles estão preocupados em trazer a solução. No dia que eu fui no médico com a minha mãe falou que parou de tomar um remédio para glicemia, para o índice glicêmico, porque o índice glicêmico dela estava 70, 77, e ela virou para ele e falou: deixei de ser diabética. Aí o médico deu uma bronca nela e falou: como que a senhora para de tomar o remédio sem fazer os exames e etc? Como que a senhora fala que não é mais diabética? Claro que a senhora é diabética. Ela falou: doutor, eu não sou, não. Há 6 meses meu índice glicêmico não passa de 90. Sem remédio, só com a suplementação e com a alimentação. Aí ele virou assim: impossível. Aí ela foi embora e falou assim: o problema dele, que ele acha impossível, eu não vou mais tomar remédio, está tudo bem, eu meço toda semana meu índice glicêmico. Então, percebem que é uma quebra de paradigmas, porque eles, pela intelectualidade, pelo raciocínio, não conseguem enxergar o que uma mulher de 85 anos está falando para ele, e acha que ela é insana, que ela tem problema já como é que chama? Sanidade mental. Exatamente. E olhou para ela com aquela cara de coitada, tá caduca. Entendeu? Quando caduco é ele, com 50 anos, que não está prestando atenção nos sinais. Mas, para a nossa alegria, já existe uma tendência com essa preocupação. Já existe, inclusive, o Lucas Grangeiro, que é um dos nossos executivos Safira 50 aqui lá de Juazeiro do Norte, ele fez um estudo esses dias que, através do estudo do DNA, e ele está trabalhando em cima disso lá em Juazeiro, através do estudo do seu DNA, é possível saber quais são as possibilidades de doenças futuras que você vai ter. E, através da suplementação, você pode evitá-las. Então, poxa, está no seu código genético as propensões que você tem. E isso vai acontecer cada vez mais. Isso vai ser tudo, não vai ser complexo. Um único exame vai te dar todo o mapa da tua vida e você vai poder cuidar da tua saúde para que você... É fato, as pessoas vão envelhecer mais, vão estar mais... Envelhecer não, vão durar mais. Envelhecendo menos. E nós é que vamos ajudá-las. Então, é nossa responsabilidade falar a respeito disso. Né? Muito bem. Ontem eu fiz licença, viu, Ana? Ontem eu fiz 52 anos e eu acredito que vai acontecer o seguinte: eu estou ficando mais jovem. Eu tenho certeza disso, viu, Ana? Porque eu, com 55, me sinto com 25. Não vejo diferença nenhuma na minha disposição, na minha prática de exercícios físicos, no meu dia a dia. Não sinto nenhuma diferença de quando eu comecei a vida com o Nonato lá atrás. Então, é sobre isso que a gente tem que falar com as pessoas. A gente pode, sim, falar de questões pontuais, como dores e etc., mas e como você se sente? Como está a sua disponibilidade, né? A sua disposição todos os dias? A maioria diz: nossa, eu estou exausta, eu não sou mais a mesma, nossa, estou na menopausa. Outro dia eu vi uma amiga postando lá que na menopausa ela fica isso, ela fica aquilo. Eu falei: gente, não precisa passar por tudo isso. Né? Se a gente souber
nutrir o nosso corpo com a suplementação correta. Não adianta comer, né? Por exemplo, ninguém come todo dia agrião, couve, né? Não come. Você come uma vez por semana, 2 vezes por semana. Você pode até comer uma boa salada todos os dias, tal, mas não a quantidade necessária. Aí é que está a diferença. A questão não é sobre comer aquela fruta, aquele legume, aquela verdura que te traz aquela nutrição. A questão é a quantidade daquilo que você come para poder absorver a necessidade do teu organismo. É isso. Então, a pessoa que fala que se alimenta super bem, ótimo, não tem problema. Vai por outro caminho. O importante é a gente achar o caminho para colocá-la perto dos nossos produtos. Né? Então, é isso? A Lúcia, inclusive, colocou aí no chat, viu? Que o Go Green está com 50% de desconto. Então, você compra 5 e ganha mais 5, tem 10. Então, está saindo 23 e pouco cada Go Green. É hora de fazer o estoque dele e adicionar ele ou abrir clientes com ele, tá? Ó. Eu vendo muito para criança ele. Ele é o único que pode ser dado para criança, tá? Os outros não devem ser dados. Ó, ele tem suco concentrado de maçã, polpa de abacaxi, vitamina C, vitamina E, riboflavina, que é a vitamina B2, polpa de limão, água de coco, couve em pó, brócolis em pó, agrião em pó, zinco, aroma natural de abacaxi. Ou seja, a pergunta é, sabe como que eu vim parar na Junesse? Vocês sabem como eu vim parar na Junesse? Carol Ribeiro, minha mãe, que está aí embaixo, perguntou para mim, seus filhos se alimentam bem, Ana? Aí eu falei, meu filho não. Meu filho só come... A única coisa que ele come de fruta é banana. Ele não come uma fruta, não come um legume, não come uma verdura. Eu luto com ele, adolescente. Eu tenho uma super preocupação. Ela falou, então, se eu te oferecer um suco que tem, na época era Monavi, né? 19 frutas e 11 vegetais, você dá um shotzinho para ele, você... Foi assim que eu vim parar na Junesse, gente. Foi assim. Você pergunta para uma mãe se o seu filho come verduras todos os dias? Ah, não, de jeito nenhum. E se eu te oferecer um produto sabor abacaxi que você vai dar no suco na hora do almoço para ele, como suco na hora do almoço? Ah, tem agrião em pó, brócolis em pó. É isso, entendeu? Oferecer soluções, fazer perguntas. Você acha que ela não vai comprar um negócio que custa R$70 e que vai resolver a vida, a nutrição do filho dela? Aproveita a promoção e vende com desconto para colocar a pessoa no negócio, entendeu? Então, é sobre isso que a gente está falando aqui, sobre fazer as perguntas e ampliar a nossa abordagem, a nossa sondagem para poder vender. Ana. Oi. Essa semana eu estava trabalhando em Aracaju, aí um rapaz, um senhor já hoje, né, me abraçou e falou assim, eu conheço o Dene quando eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 42 e Dene parece que está do mesmo jeito.
Aí eu fiquei maravilhada, né? Aí, lógico que a gente aproveita para falar dos nossos produtos. E assim, eu sempre falo para minhas do online que a gente precisa consumir para falar do sabor, é gostoso. Ah, isso é ruim, isso é desse jeito. Não, usar o produto. Eu já experimentei dos produtos da Jones, basicamente todos, só não multivitamínico. Esse eu não quero não, esse eu estou proibida. Mas o resto, eu já usei todos, então isso é maravilhoso. E quando você recebe um elogio desse, eu vou fazer 53 anos, entendeu? Eu me agacho, levanto, com a maior facilidade, eu não tenho dor. Aí, quando eu estou trabalhando no meu salão, eu brinco com as minhas clientes, que tem algumas que têm aquela resistência, que só acredita no que o médico passa. Eu falei, mas isso é sensacional. Olha, eu danço, eu rebolo, eu vou embaixo, eu vou em cima. Elas morrem de rir, porque muitas delas são mais jovens que eu e não têm essa facilidade. Dói aqui, dói ali, está travado, está crocante. Eu digo, pois é, eu tomo uma cinquentona e estou zerada. Boto moral mesmo. E falo dos maior paixão. Uso vários. E o meu sonho é chegar igual a Dona Maura, usando todos. Por enquanto, um de cada vez, mas futuramente usar todos num dia só. Você sabe que a gente fez uma caseira essa semana e o Nonato usou uma expressão que vocês podem usar, tá? Seu joelho está que nem porta velha, rangendo. Que é isso, né? Joelho de porta velha, que fica rangendo. E a gente riu muito. muito hoje em dia reclamando da saúde, reclamando de muita coisa. Não se alimenta, não se cuida, não suplementa, sofre. Eu falo, gente, eu tenho idade da mãe e eu não sinto nada disso. É só se cuidar. É só se cuidar. A suplementação se cuida para a gente ter uma velhice topada. É ou não é, Betão? Muito bom, muito bom. É isso aí, gente. Eu vou fazer 71 anos no dia 11. Estarei em São Paulo. É mesmo? Ah, é verdade, em novembro. Tem razão. Tem razão. Dia 11. Chego lá dia 10 já. Então, sensacional. Dia 11, vamos comemorar. Já estou levando 3 convidados lá que moram em São Paulo. Já pagaram, está tudo certo. Já peguei minha hospedagem, já estou com tudo ok para ir. Parabéns, Beto. Isso aí, isso aí. Vamos mudar esse jogo, né? Sensacional. Mais alguém? Acho que, então, hoje foi essa a nossa contribuição, né? Fala, Beto. Aqui um negócio. Estive em Ilhéus Itabuna esses dias e tenho uma prima de segundo grau, né? Filha de uma prima minha, que o marido dela é suíço. Eles casaram lá, ela morou lá, eles casaram, os filhos são todos aqueles brancões mesmo, bem brancos. E eu almocei no restaurante deles. Eu comecei a falar sobre o Naara, negócio com eles lá e tal. Ele falou, aquela história, que tudo você pode tirar dos alimentos. Tá? Essa é a ideia dele, que ele cozinha, sabe fazer bem. Então, eu já tomei nota aqui, uma coisa, com o nome dele, eu vou voltar a falar com ele sobre o que você acabou de falar. Tá? O Bibronze mesmo tem um exemplo de quanto você precisa comer de cada uma daquelas frutas para você ter tudo que tem ali dentro. Exatamente. Então, eu já anotei aqui para mandar para ele. Você concorda que você que tira dos alimentos. Agora, e a quantidade? É suficiente? Você come todo dia esses produtos? Isso aqui você falou até agora. Para mim, na verdade, assim, se a gente for comer todo dia a nossa necessidade, por exemplo, para pegar a vitamina C necessária, para você pegar a vitamina A necessária, você come cenoura todo dia? Todo mundo aqui come cenoura crua todo dia? Quanto de cenoura a gente precisa para absorver a vitamina A? E por aí vai, entendeu? Eu dei só o exemplo da cenoura. O licopeno, por exemplo, do tomate, você tem que comer 20 tomates para poder você ter o licopeno necessário para você proteger a próstata. E todos os dias, né? Todos os dias, claro. Não é um dia sim, outro não. Alguém aqui vai comer 20 tomates? Então, não, né? Fora que, tá? Vou dar o exemplo do tomate, né?
O tomate, a casca do tomate, ela é péssima para o nosso organismo. Ela não tem digestão. Você não digere a casca do tomate, nem o caroço. Existem muitas pessoas que não tiram o caroço do tomate e depois passam a ter problemas no rim, problemas renais graves, inclusive, porque ele fica retido no rim. Então, tem várias coisas da alimentação que hoje em dia é muito divulgado, como, por exemplo, deixar o feijão de molho, que a vovó deixava de molho, não era à toa, era para tirar o fitato, que é um inflamatório, que faz com que você não absorva os nutrientes do feijão. Então, o feijão precisa ficar no mínimo 24 horas de molho. E por aí vai, entendeu? Então, se alimentar de forma saudável não é simplesmente pegar um tomate, cortar, pôr o feijão na panela, comer arroz, feijão, bife e salada. Não é. Principalmente hoje. É muito mais do que isso. Né? Semana passada, retrasada, eu conheci uma médica que estava falando que, na Europa, o leite não é inflamatório. E no Brasil é. Por quê? Porque as vacas do Brasil são de uma raça que produzem um leite que não é digestível para o homem. E na Europa, não. Eles têm um tipo de leite que é A2A2, que é lá a molécula do leite. Aqui no Brasil já existe o leite A2. São criações especiais que estão liberando esse leite. E esse leite A2 não é tão inflamatório. Existem leites A2A2, mas um A2 custa R$ 9,00, um A2A2 custa R$ 15,00. 1 litro de leite. Por quê? Porque ele não é inflamatório. Mas a população sabe disso? Não, todo mundo toma leite de caixinha. Não é nem o leite pasteurizado, é o leite industrializado. A maioria toma o leite industrializado. E existe uma máxima que diz, se um produto dura mais do que 3 dias na geladeira, ele não é bom. Ele tem química, ele está modificado. Porque um produto natural não dura mais do que 2, 3 dias. Ele estraga, ele perece. Então, é sobre isso, entende? É muito maior, porque a indústria alimentícia foi fazendo de tudo para manipular os alimentos, para que eles possam vender mais, e o homem, para ter mais facilidade, compra o que a indústria vende, e faz parte. Então, vai além, né? Sabe essa campanha? Descasque mais, desembale menos. Então, é todo um processo. Mas a gente não pode entrar nisso, que a gente tem que falar sobre a suplementação só, porque senão a gente vai com essa conversa aqui por pelo menos uma eternidade, né? Então a gente respeita, né, Beto, quem pensa assim. Porque quem pensa assim já está no caminho. A questão é adicionar. É isso aí. Certo? Então vamos para o domingo? Bora aproveitar o sol, aproveitar o dia. E para quem vai estudar mais um pouco, né, Lu? Estudar mais um pouco. Um beijo a todos, excelente final de semana. Domingo que vem tem mais. E lembrem, às 9h da manhã. Vamos tirar foto, claro que vamos. Eu vou tirar com o meu predileto aqui. Atenção, é a Jane. Agora que a Jane apareceu, eu lembrei. A Jane, eu lembro sempre de você. Atenção, mais alguém? Congela no sorriso. Pronto, muito bom. Parabéns a todos aí. Excelente domingo, excelente semana e vamos com tudo. Beijão, fiquem com Deus.